Olá, sejam bem-vindos a mais um SPFCS Podcast. Contamos hoje com a presença de Sérgio Simões, da Health Cluster Portugal. Eu chamo-me Luís Barros e vou conduzir esta pequena entrevista. Muito obrigado por ter aceito este convite, estar aqui connosco. Antes de mais, para explicar também a quem está a acompanhar em casa, o que é isto do Health Cluster Portugal, qual é o papel que representa na sociedade? O Health Cluster Portugal, bom dia, antes de mais, e obrigado pelo convite. O Health Cluster Portugal é uma associação que agrupa um conjunto de instituições muito diverso, desde as instituições universitárias, empresas, institutos públicos, portanto, basicamente um conjunto de agentes com um denominador comum que é o interesse pela área da saúde. Portanto, o objetivo deste cluster é precisamente ajudar a demonstrar o potencial que o setor tem e contribuir para um ganho de competitividade naquilo que nós chamamos a cadeia de valor na área da saúde, que vai desde a investigação mais básica, mais fundamental, à produção de medicamentos, aos sistemas de saúde, ao tratamento de dados. Tem uma agenda. Nessa agenda, talvez seja possível identificar 4 tópicos principais: a questão da inovação, como primeira linha de diferenciação, da industrialização, da digitalização e dos dados. E, portanto, estas, digamos, são os grandes tópicos pelos quais o HCP, neste momento, se move. Tem várias iniciativas em curso. Saliento talvez uma delas que tem a ver com um destes grandes objetivos, que é da questão dos dados e da digitalização. O HCP é a entidade promotora numa das agendas mobilizadoras do PRR, destas agendas mobilizadoras na área da saúde só há 4, a maior delas é claramente esta, liderada pelo HCP, precisamente em torno da digitalização e do tratamento de dados em saúde. E defende que esta agenda mobilizadora é essencial para transformar o país. Em que sentido? As agendas mobilizadoras têm essa missão, portanto fazem parte do PRR, não é? São financiadas no sentido de fazerem algo de diferente, ainda que o espaço de tempo que dispõem para fazer isso seja relativamente curto, portanto é até dezembro de 2025. A ideia é de que com este financiamento e através da junção, da agregação de um conjunto de entidades entre si, se possa desenvolver ou competências, ou tecnologias, ou produtos que de alguma forma possam transformar a área da saúde em Portugal e, portanto, transformar o país em consequência disso mesmo. Neste caso concreto da agenda mobilizadora do HCP, a essência consiste o foco principal, como eu já tive a oportunidade de dizer, consiste na questão da digitalização, no registro da informação e no armazenamento e tratamento de dados, porque se acredita que é neste tratamento de dados que reside o futuro aqui na área da saúde, nomeadamente numa área que é crítica em termos de inovação, que é a área dos ensaios clínicos, não é? Há outras agendas mobilizadoras, para além desta, há uma outra em que também estou envolvido, que se chama Sintec. Esta tem um perfil um pouco diferente, é coordenada por uma empresa da região centro, a Blue Pharma, e esta agenda mobilizadora tem por objetivo desenvolver novos produtos e industrializar esses produtos. Produtos esses que são medicamentos, e medicamentos numa área que é a área das terapias avançadas, que, como sabem, é uma área emergente para o tratamento de um sem número de patologias. A nossa agenda em concreto pretende desenvolver medicamentos suportados nas terapias avançadas, um pouco à volta da terapia génica, das terapias celulares, para o cancro. Disse que realmente esta agenda mobilizadora é essencial para dinamizar o país. O cluster neste momento já tem uma faturação, enfim, do ponto de vista de exportações, na volta dos 5 mil milhões de euros. É possível nós aumentarmos este valor graças a este tipo de investimentos? Esse é o grande objetivo, no fim do dia. Efetivamente, nós já temos um valor de exportações, enfim, para ser um bocadinho mais rigoroso, eu penso que andará à volta dos 3,3 mil milhões de euros de exportação, mas foi um aumento. O que é muito interessante é verificar o aumento dos últimos anos. Portanto, há claramente já há uma transformação que está em curso e a ideia é continuar e continuarmos a exportar, aumentar o nível de exportações. O rácio entre as exportações e importações também já é favorável ao país.
Agora, o que nos parece que é absolutamente crítico, e isso é um denominador comum a todas as agendas mobilizadoras, é que esta transformação se faça em torno do que efetivamente é diferente do que representa a especialização, porque um país com a nossa dimensão, penso eu, a ideia não é ambicionar para se afirmar pela quantidade do que faz, mas pela qualidade do que faz. Nós temos talento em Portugal e particularmente talento farmacêutico, que é uma pedra basilar para estas agendas, quer para a agenda da digitalização e dos ensaios clínicos, quer para a agenda do desenvolvimento de novos produtos, quer na área do diagnóstico, quer na área terapêutica. No centro de tudo isto está, sem dúvida, o farmacêutico como profissional que tem um conjunto de competências e missão, que é muito importante aliar aqui competências à missão e aos valores e à conduta, que nos tornam agentes muito exclusivos neste processo de transformação do setor da saúde e, por consequência, do país. Há bocadinho mencionou que os ensaios clínicos são um fator crítico, digamos Sim. assim, para o sucesso. De que forma é que realmente os ensaios clínicos revelam e acrescentam a esta questão de desenvolvermos este setor e torná-lo ainda mais exportador e mais valorizador do país? Os ensaios clínicos são uma oportunidade exclusiva para trazer inovação para Portugal. Ou porque as empresas são levadas a desenvolver os produtos aqui porque estão perto dos centros de ensaio clínico, ou porque as empresas que desenvolvem os seus produtos no exterior, escolhem Portugal para desenvolver a parte clínica dos seus medicamentos. Isto significa trazer para Portugal a inovação em fases precoces do seu desenvolvimento. A parte mais interessante seria trazer os ensaios clínicos de os chamados early stage, fase 1, fase 2, porque aí verdadeiramente que está o motor da inovação. Como sabemos, dentro do desenvolvimento do medicamento, a parte clínica representa mais de 50% do investimento. E estas fases, em particular, as fases iniciais, são o motor, o arranque desse investimento. Portanto, isto traduz-se em valor, em trazer inovação para Portugal, em trazer medicamentos inovadores para os doentes portugueses. Portanto, há um benefício económico, há um benefício para os centros instalados, para os hospitais, onde efetivamente são realizados os ensaios clínicos, para os centros clínicos, e para o doente português, que assim pode beneficiar de soluções terapêuticas de ponta mais inovadoras. As empresas às vezes não conseguem arranjar dinheiro para esses financiamentos, não é só na área farmacêutica, claro. Mas sendo a saúde algo tão importante, que afeta, enfim, todos os cidadãos do mundo, porque é que é tão difícil arranjar investidores para esta área da saúde, para nesses early stages continuarem a evoluir e a encontrarem novas soluções farmacêuticas, por exemplo? Claro, tem toda a razão. Portanto, ao longo dos últimos 10 anos, talvez, nós assistimos ao aparecimento de inúmeras empresas, startups com perfil claramente startups, spin-offs das universidades, que tinham por missão trazer a ciência feita nas universidades para a clínica, no fundo, para desenvolver novos medicamentos. Onde é que as dificuldades surgem? As ideias existem. O talento existe, a ciência existe. Portugal é um dos países reconhecidos pela excelência da sua ciência, bem traduzida em inúmeras publicações, o que é que nós ainda não fazemos tão bem, com todos os países, é transformar essa ciência em propriedade intelectual. E é muito importante esta etapa, porque é a partir dessa propriedade intelectual, eu estou a referir basicamente a patentes, é a partir desse momento que depois nós podemos começar a pensar em construir valor, porque estamos a construir valor em cima de algo que já está protegido, já não é do domínio público. Portanto, isso é essencial. Ora bem, onde é que depois, portanto, esta mudança de mentalidade é ainda muito importante a nível dos centros de investigação e das universidades, portanto, patentear mais. Estamos a fazer o caminho, mas temos que acelerar. Depois, a outra dificuldade traduz-se realmente, como dizia, em trazer investimento. Existem algumas fontes de investimento em Portugal para o arranque. O problema está nas segundas, nas terceiras fases, que nós chamamos rondas de investimento. Porque esta é uma atividade que consome muitos meios, não é? Desenvolver um medicamento, como sabemos, custam centenas de milhões de euros. E é preciso um ritmo muito acelerado, porque caso contrário perdemos as oportunidades, perdemos competitividade. E digamos, os financiadores privados em Portugal não têm dimensão para este tipo de empresa, para este tipo de indústria.
ok? De inovação na área do medicamento. É preciso ir lá fora buscar. E onde é que existe este dinheiro? Existe na Europa, naturalmente, e existe muito nos Estados Unidos, particularmente na costa leste dos Estados Unidos, ok? A dificuldade consiste em convencer os fundos que aí existem a investir em empresas que estão em Portugal. E porquê? Porque é longe, porque estes investidores precisam de ter mecanismos de controle e o controle faz pela proximidade. E, portanto, perguntam sempre a estas empresas quem é o investidor português que vai co-investir comigo. E aqui voltamos outra vez à dificuldade. Isto não quer dizer que não seja possível. Várias empresas têm tido sucesso. Recentemente tivemos 2 ou 3 histórias de grande sucesso, ok, de empresas que fizeram licenciamentos. Por exemplo, agora recentemente uma empresa de Lisboa fez um licenciamento à BioNTech, a empresa que desenvolveu uma das vacinas do Covid, ok, por um valor muito interessante. E, portanto, nós vamos precisando de mais bandeiras como esta. Para quê? Fundamentalmente para mapear o país aos olhos dos investidores internacionais. É o que nos falta ainda fazer. E aqui os governos têm uma importância, podem fazer a diferença, através da promoção do território, não é? E das empresas que aqui existem. Enfim, temos uma agência que é o ICEP, que promove muito bem Portugal lá fora, mas há ainda muito por fazer nesta área. Muito bem, agora para terminar, estamos a chegar também ao fim do nosso tempo, uma última questão. Neste sistema do Health Cluster, enfim, de todas estes associados, todas estas empresas que trabalham neste setor, onde é que o farmacêutico se encaixa? Onde é que o farmacêutico pode ser mais útil e dar o seu contributo para o Health Cluster? Essa pergunta é difícil pelas boas razões, porque nós, enquanto profissionais ligados ao medicamento e ao doente, nós, pelas competências que temos, conseguimos nos encaixar em diferentes etapas da cadeia de valor. Nós podemos prestar desenvolver um papel extremamente importante na ciência que se faz para desenvolver conhecimento que leva à descoberta, que leva a novas moléculas, a novos mecanismos de doença, etc. Portanto, na base da ciência. Depois a nossa mentalidade ajuda-nos a fazer o caminho regulamentar, porque a ciência tem que ser transformada num produto, tem que ser transformada em tecnologia, mas enquadrada num contexto regulamentar, senão isto nunca é aprovado enquanto medicamento. E nós farmacêuticos sabemos muito bem isso. E os outros profissionais ligados à área científica, das ciências da vida, não têm tão bem este enquadramento, portanto temos uma vantagem competitiva. Temos competências na área da industrialização, portanto também conseguimos falar rapidamente essa linguagem e, curiosamente, temos competências na área da prestação dos cuidados da saúde, da assistência, não é? Porque no hospital, na farmácia comunitária, somos desde muito cedo preparados para lidar com o doente. Portanto, isto nos ensaios clínicos é muito importante, porque nos ensaios clínicos há várias componentes do farmacêutico que se realçam. A componente científica, porque é um medicamento novo que surge, há algo de diferente ali. Há a componente técnica, como manipular este medicamento dentro de um ambiente regulado e de um contexto hospitalar, e como dar isto, articular com o médico e com o doente. Portanto, nós temos pelas nossas competências, como disse, mas também queria dizer que nós não somos só competências. Nós, pelo facto de sermos uma profissão, aliamos competências a valores, a códigos de conduta. E isto é que é o fator diferenciador, na minha opinião, do farmacêutico. Não quer dizer que esteja tudo garantido. Temos muitas ameaças e as ameaças ultrapassam-se por o ganho permanente de novas competências, de nos capacitarmos para as coisas novas que aí vêm, para nos continuarmos a afirmar como uma classe profissional que faz a diferença. E Portugal pode ser realmente muito competitivo neste Portugal setor. É extremamente competitivo porque os nossos profissionais farmacêuticos são reconhecidos internacionalmente como excelentes profissionais. Muito bem. Muito obrigado por ter aceito participar neste podcast. Foi muito útil os seus inputs. Agradecemos também a vossa participação e tenham assistido a este podcast. Continuem a seguir os podcasts da Sociedade, quer no site spfcs.pt, quer nas plataformas habituais de podcast. Muito obrigado. Obrigado.